Seja bem-vindo mais uma vez ao programa No Coração de Deus. A tempestade vai passar. Essa é a confiança que nós temos em Deus. O agir de Deus na vida de cada um de nós. Nesse programa de hoje, quero partilhar uma experiência com você de um momento que eu vivi na minha vida. Quando, aproximadamente uns 4 anos atrás, eu tive uma meningite. E foi um período muito difícil, um período de muitas dores, devido à gravidade do problema, cabeça inflamada, um período até certo ponto longo na UTI, de internação. E uma das noites, durante a internação, quando eu estava rezando, eu pedi a Deus que me desse força para superar aquele momento, que me desse condições para vencer mais aquele obstáculo na vida. E quando eu estava num momento profundo de oração, eu escutei essa música: a tempestade vai passar, por sobre as ondas confiantes andarei, tribulações vencerei, nas aflições superarei. Deus provê, Deus proverá. Eu sentia que naquele momento era Deus falando comigo. A tempestade da sua vida vai passar. Esse momento que você está vivendo vai passar. Tudo que está acontecendo vai passar. A tempestade, ela não é definitiva. A tempestade, ela é passageira. Só que todo aquele período ali de tratamento, de hospital, eu agradecia muito a Deus. Apesar de estar vivendo uma tempestade na minha vida, mas era um momento que eu agradecia muito a Deus. Mas como agradecer em meio a tantas aflições, né? Eu agradecia porque eu tenho certeza que Deus jamais reservaria o pior para a minha vida. Como eu também tenho certeza que Deus jamais vai reservar o pior para a sua vida. E mesmo que algumas pessoas não entendam, mesmo que seja incompreensível para alguns, naquele momento ali que eu me encontrava naquela UTI, eu sinto que era o momento em que Deus estava me amando, em que Deus estava me protegendo e afastando de coisas ainda piores. Porque Deus não reserva o pior para a nossa vida e nem permite o pior para a nossa vida. E naquele momento em que eu vivia
toda aquela situação da meningite, eu agradecia muito a Deus, porque eu tenho certeza que Deus me livrou de algo muito pior. As tempestades da nossa vida nem sempre são tragédias. As tempestades da nossa vida nem sempre é para desabar o mundo sobre nós. A tempestade da nossa vida pode vir para nos livrar de algo pior. Pode estar acontecendo na nossa vida para nos afastar de situações ainda mais doloridas, ainda mais sofridas. Porque a gente só consegue entender o agir de Deus mediante a fé. Mas será que Deus queria o sofrimento, queria a dor? Não. Mas talvez Ele tenha permitido para me livrar, de repente, das estradas, de um acidente, ou de coisas piores, ou de uma enfermidade pior. Mas eu acolhia naquele momento da oração, em que eu escutava essa música, a tempestade vai passar. E ali eu entendi que eu precisava caminhar sobre as ondas. Ali eu precisei entender, naquele momento em que a tempestade, ela não vinha para acabar com a minha vida, mas ela vinha para me renovar. Como sair renovado? Me lembro também que chegou o momento que eu estava em oração, um dia em oração, e eu disse para Deus: Senhor, só existe duas maneiras de eu sair daqui: ou vivo ou morto. Não existe outra maneira. Se for para eu sair da mesma forma que eu entrei, que eu saia morto. Porque o sofrimento não pode passar em vão na minha vida. Mas se o Senhor permitir que eu saia vivo, que eu saia melhor. Porque o sofrimento, ele não pode passar na minha vida sem que ele me faça melhor. O sofrimento não pode passar na sua vida sem que ele te faça melhor. Uma melhor pessoa. Um coração mais sensível, mais dócil, mais aberto. Um coração capaz de estar mais próximo de Deus. A tempestade na nossa vida, ela não vem para nos jogar no chão, para nos apavorar. A tempestade da nossa vida, ela vem para nos fazer entender que nós podemos superar tantas coisas que em alguns momentos a gente acha que não consegue vencer. E hoje eu quero dizer para você que você é capaz de vencer a tempestade que você está vivendo. Que você é capaz de vencer a tempestade que talvez você possa estar passando, a sua família está passando. Talvez o mar esteja agitado. Talvez as ondas estejam revoltas. O barco esteja balançando. Mas Deus não vai permitir que você venha naufragar. Deus não vai permitir que você venha afundar. Confiantes, andarei. Isso eu assumi na minha vida. Eu assumi naquele momento. Deus provê, eu sei que proverá. E naquele instante, a partir daquele instante, eu comecei a perceber, através de sinais tão claros, a providência de Deus. Olhe para a tempestade que talvez você possa estar vivendo no dia de hoje. Olha para essa tempestade e consiga perceber a ação de Deus, a presença de Deus. Olha para a tempestade que você está vivendo e vê o que ela é capaz de fazer na sua vida, de coisas positivas. Tira o olhar das coisas negativas e se prende somente às coisas positivas. Que nós possamos cantar mais uma vez. A tempestade vai passar. Porque é essa a certeza do programa de hoje. Que a tempestade na sua vida vai passar. Sobre as ondas confiantes andarei.
Eu quero partilhar a palavra de Deus nesse programa de hoje, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 14, em que fala que Jesus caminha sobre as águas. Diz assim: feito isso, Jesus subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Nesse momento em que Pedro e os apóstolos estavam naquela barca, naquele mar agitado, naquela tempestade, vivendo uma intensa tempestade, o Evangelho diz que Jesus vai ao encontro. Não é a barca que foi ao encontro de Jesus. Jesus, percebendo toda a aflição dos apóstolos, Jesus caminha sobre as águas ao encontro daqueles os quais ele amava tanto, mas que sabia que estava em perigo, que estava à deriva. Mas Jesus, caminhando em meio à tempestade, eles ficam apavorados, achando que fosse um fantasma, e gritam de terror, de medo. E Jesus fala: calma, sou eu. E Pedro, ainda desconfiado, para saber se realmente era Jesus ou não, se era um fantasma ou não, porque era essa a desconfiança, Jesus coloca esse desafio para Jesus: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus diz: vem. Ele começa então a caminhar sobre as águas, sobre o mar violento, sobre as ondas agitadas. Pedro começa então a caminhar sobre a tempestade. A tempestade não estava sendo capaz de parar Pedro, porque Pedro teve duas atitudes. A primeira, a coragem. Coragem de caminhar na tempestade. É isso que eu falo para você nesse momento. Que você tenha coragem de caminhar na tempestade da sua vida. Jesus fala para você hoje: venha ao meu encontro. Porque foi isso que Jesus fez com Pedro. Pedro, quando questionava: és tu mesmo, Senhor? E Jesus fala: vem, pode caminhar sobre as águas. Esse mar agitado da vida não vai te derrubar. Se você tiver confiança, se você acreditar, se você escutar a voz do Senhor que te chama a caminhar sobre a tempestade da sua vida, que talvez esteja sobre a sua casa, que talvez esteja colocando um mar agitado sobre você, você vai caminhar sobre a tempestade. Essa é a confiança. Mas Pedro também teve o outro lado, o lado do medo. Só que quando ele teve medo, o medo fez com que ele tirasse o foco de Jesus. O medo fez com que ele tirasse o olhar de Jesus. E ele, então, tomado de medo, tira o olhar de Jesus e começa a afundar.
São dois momentos de Pedro. A confiança que o fez caminhar sobre o mar agitado. O medo que o fez afundar. Eu digo isso para você no dia de hoje. Se você tiver medo das tempestades que você vive, a tendência é que você afunde. Se você tiver medo de caminhar sobre a tempestade da sua vida, é possível que você afunde. Mas se você tiver confiança, porque a confiança de Pedro estava levando a caminhar em direção ao Senhor, a tempestade não é para te derrubar. A tempestade não é para destruir. E aquele barco, né? Você imagina quanto tempo atrás, há 2000 anos atrás, um barco frágil, em meio a uma tempestade, devia balançar para um lado, para o outro. Talvez seja a mesma sensação que você tenha na sua casa, achando que a sua casa é um barco que está em grande tempestade e que agita para um lado, para o outro, e a sensação talvez que você tenha é que a sua casa vai afundar, é que a sua família vai afundar. Só que quando Pedro começa a afundar, no momento que ele teve medo, Jesus, ele começa a gritar, Jesus estende a mão para ele, não permite que ele afunde, mesmo ele se tornando inseguro, medroso, mas Jesus não permitiu, como ele também não vai permitir que a sua casa venha afundar, como ele não vai permitir que a sua família venha afundar, como ele não vai permitir que o barco da sua casa, barco da sua família, onde estão todos aqueles os quais você ama, venha naufragar, venha ficar à deriva. Jesus não vai permitir, porque hoje ele caminha em sua direção. Hoje ele caminha em direção à sua casa, mesmo nessa tempestade. Mas como diz o Evangelho, ele caminhou sobre o mar agitado e fez com que Pedro também caminhasse sobre o mar agitado. É isso que ele quer fazer com você hoje, tornar uma pessoa forte, tornar uma pessoa confiante, tornar uma pessoa que ao acabar o programa, você olhe para dentro de você mesmo e diga: eu sou capaz de vencer tantas coisas que estão me afundando, eu sou capaz de superar tantas coisas que estão me derrubando, eu sou capaz de vencer tantos desafios, tantas tempestades. Se o mar está agitado, se as ondas estão violentas, você é capaz de vencer tudo isso em Deus, não por você só, não sozinho, mas unido a Deus. E depois, e o que acontece? Quando Pedro então começa a afundar, Jesus estende a mão e sobe na barca. Quando Jesus sobe na barca, a barca acalma, o vento cessa. Essa é a presença de Jesus. Esse é todo o sentido, todo o simbolismo hoje que nós trazemos para a nossa vida. Se você fizer da sua casa uma barca do Evangelho, aonde que ela possa estar balançando para um lado, para o outro, e você achando que ela vai tombar, que vai afundar, permita que o Senhor entre, para que a tempestade venha a ser acalmada, para que os ventos não sejam tão impetuosos, não sejam tão destruidores, porque existe a presença de Deus, porque existe a presença do Senhor. Tenha confiança. O Senhor te dá condições de vencer e de caminhar sobre essa tempestade. Porque ele dizia para Pedro, quando Pedro então começa a afundar: homem de pouca fé, por que duvidastes? Ou seja, o que fez Pedro afundar foi a sua dúvida, foi a sua falta de fé. O que vai te fazer caminhar sobre a tempestade da sua vida é a sua fé. Você pode dizer: diácono, mas eu não tenho tanta fé. Você pode achar que você não tem fé, mas o fato de você estar vendo hoje o programa já é um exercício da sua fé.
Porque você está buscando Deus. Você está buscando ouvir Deus, as palavras de Deus, aquilo que Deus tem a te dizer. Isso é fé. No momento que você se coloca em oração, você já está tendo fé. E é isso que te faz vencer as tempestades da vida. A tempestade vai passar. Pode ter a certeza disso. A tempestade, ela não é definitiva. A tempestade é passageira. E eu quero, nesse momento, pedir pela sua casa, pedir pela sua família. Senhor, eu quero colocar em tuas mãos todas as pessoas que estão nos vendo, nos escutando, Senhor, que talvez estejam passando por um momento tão difícil, talvez estejam passando por um momento doloroso, um momento, Senhor, onde a tempestade tirou a confiança dos corações, onde talvez não esteja nem acreditando que é capaz de sair desse mar agitado e voltar para uma terra firme. Mas eu quero hoje pedir que o Senhor venha providenciar, porque sabemos que o Senhor é o Deus da providência. Providencie, Senhor, que o mar se acalme, que os ventos se acalmem. Tantas pessoas que estão já, Senhor, afundando, tantas famílias que já estão afundando devido a tantas situações, devido a tantos problemas, sejam eles familiares, sejam eles financeiros, seja problema de doença, seja relacionamento, seja de briga, de desentendimento, ou seja, a pessoa talvez esteja sentindo o barco afundando. E ao olhar esse barco afundando, você olha para a vida, para a sua vida, olha para a sua casa e diz: acabou, não tem mais jeito, o barco afundou. E eu digo para você, não pense assim. O Senhor hoje está entrando no seu barco. Assim como fez com aqueles apóstolos, e o mar cessou, e o vento cessou, e a tempestade cessou, o Senhor hoje está entrando no barco da sua casa. Por isso, Senhor, entre agora. Entre, Senhor, nas famílias, nas casas, nos corações, aonde estiver mais agitado, Senhor, porque a tempestade vai passar. Cantemos mais uma vez. Quero encerrar esse programa dizendo a você: essa rocha firme e forte que é Jesus, que é o Senhor, se agarre nessa rocha, se una a essa rocha que é o Senhor com confiança. Não perca a sua confiança, não deixe de acreditar em Deus, não deixe de acreditar que mesmo se o barco estiver afundando, ele hoje volta ao estado normal, porque o Senhor entrou na sua vida, na sua casa, na sua família. Tenha confiança, não deixe de confiar na superação de tudo que você
está vivendo. Lembrando então que esse é o programa No Coração de Deus. Todo sábado tem uma nova postagem. Então vamos pedir que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a sua casa, a sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.